Vamos a mais dois exemplos de cálculo estequiométrico. Os dois aqui, observa que os dois novamente não têm equação. Então, eu vou ter que escrever as equações e, consequentemente, balanceá-las de cara, tá? Exercício aqui, o exemplo 3. 7 mols de álcool etílico reagem com o oxigênio e entram em combustão. Quantas moléculas de O2 serão consumidas nessa reação? Primeiramente, o que é combustão? Combustão é queima, tá? Então, toda vez que você coloca alguma substância em combustão, ela sempre vai originar dois produtos, que é o gás carbônico e a água. Então, eu vou pegar o meu álcool etílico, C2H6O. Combustão só tem queima se eu colocar na presença de oxigênio, por isso que ele está falando que ele vai reagir com oxigênio. Se não tiver oxigênio, não queima. E toda combustão, independente de qual substância que eu tiver aqui, tá? Coloquei para queimar, sempre vai me dar produto CO2 mais água. Ótimo, vamos lá. Vou balancear agora a equação. Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio aqui nos meus reagentes. Nos meus produtos, eu também tenho que ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Tudo que eu tenho no reagente, eu tenho que ter no produto e na mesma quantidade. Essa equação aqui ela já é maior um pouquinho, então vamos começar a pensar no balanceamento de uma forma mais ampla. Um conselho que eu dou muitas das vezes, a gente deixar o hidrogênio e o oxigênio por último, normalmente facilita. Então, eu vou começar pelo carbono. Aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho só 1. Então, eu vou ter que colocar coeficiente nos dois compostos para fazer com que eles fiquem iguais. Se eu colocar 1 aqui, 1 vezes 2 é 2 carbonos. Se eu coloco 2 carbonos de cá obrigatoriamente eu tenho que ter 2 carbonos. Então, eu vou colocar 2 aqui, porque 2 vezes 1 é 2. Então, pronto. Fiquei com 2 carbonos de cá e 2 carbonos de cá, tá ok. Agora, vou passar para o próximo elemento. Vou para hidrogênio, por exemplo. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 1 vezes 6, eu tenho 6 hidrogênios de cá. Balanceado, porque eu já pus número aqui, então não posso mexer. Só que de cá eu não tenho 6 hidrogênios, eu tenho somente 2. Então, o que eu vou fazer? Colocar um 3 aqui. Porque 3 vezes 2 vão dar 6. Agora, os hidrogênios estão balanceadinhos certinhos. Agora, eu vou para o oxigênio. De cá, tá balanceado, ó. 2 vezes 2, 4. E de cá tem oxigênio também. Então, eu tenho que juntar os oxigênios desse com os oxigênios desse. Aqui eu tenho 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Se de cá eu tenho 7, aqui nos meus reagentes, obrigatoriamente, eu tenho que ter 7. Aqui, balanceado, eu já tenho 1. Então, que quantidade a mais eu vou ter que colocar de oxigênio para que ele fique com 7, igual tem do outro lado? Se eu já tenho 1, então eu preciso de mais 6, porque 1 mais 6 vai dar 7. Então, aqui, onde não está balanceado, eu vou ter que dar um jeito de pôr 6 oxigênios. E eu tenho quantos? 2. Então, eu vou pegar e vou multiplicar por 3, porque 3 vezes 2 vão dar 6. Aí, 1 mais 6 vão dar 7. Eu fiquei com quantidade igual de oxigênio também. Equação balanceada, agora vamos tirar os dados do problema. Vou voltar lá. 7 mols de álcool etílico. Então, desse aqui, ele me deu 7 mols. Reagem com O2 e entram em combustão. Quantas moléculas de O2 são necessárias, serão consumidas? Então, ele está me perguntando aqui do O2 o número de moléculas. Ó, apareceu um dado novo. Então, vamos lá. Ele está trabalhando aqui com só esses dois elementos. Produtos, ele não mencionou nada. Então, eu vou trabalhar com C2H6O e vou pegar dados também do O2. Aí, você volta aqui no enunciado para você prestar atenção nos dados aqui. Do CO2, ele falou em mols. Então, na equação aqui, eu vou pegar o número de mols do C2H6O. Do O2, ele está falando em número de moléculas. Então, eu vou vir aqui na equação, vou descobrir o número de moléculas do O2. Então, vamos começar.
Primeiro, C2H6 é mol, então é só esse númerozinho aqui. Então, na equação, eu tinha 1 mol de álcool etílico aqui. Agora, vamos para o O2. O O2 eu tenho 3 mols. Só que eu não quero o número de mols, eu quero de moléculas. Volto na tabela, na relaçãozinha que eu tenho que saber de cor. E nessa relação aqui, nessa tabelinha que eu pus para vocês, 1 mol, ou seja, cada mol tem quantos átomos ou moléculas? Esse valor lindo e maravilhoso aqui, ó. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, vou levar em consideração isso. Eu tenho 3 mols, sendo que cada mol vale 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Primeira linha está armada. Segunda linha eu já tenho pronta aqui na hora que eu tirei os dados. Do C2H6 aqui vai virar 7 mols. E esse valor aqui eu estou procurando. Então, 1 vezes x, x. Aqui é só eu multiplicar, ó. 7 vezes 3, 21. 21 vezes esse 6,02 vezes 10 elevado a 23, perdão, vai dar 126. E ainda sobrou aquele 10 elevado a 23. Por ter essa potência aqui, indica para mim que o exercício está em notação científica. Notação científica, a gente coloca um número menor do que 10 e potências de 10. Então, aqui está 126, está um número maior do que 10. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar ele em notação científica. Vou pegar e vou mexer com a vírgula, para que esse número 126, vou ter que colocar a vírgula em algum lugar, ou mexer com a vírgula, caso o número que tenha dado no exercício já tivesse a vírgula. Então, vou ter que mexer com essa vírgula para que esse 126 vire alguma coisa maior do que 0 e menor do que 10. Ou seja, eu vou ter que colocar uma vírgula aqui, ó. Então, vamos lá. Para que esse número vire 1,26, eu tirei a vírgula que não existia, mas ela estava aqui no final, e trouxe ela para trás. Eu andei com a vírgula 2 casas para trás. Como eu andei com a vírgula 2 casas para trás, eu vou somar 2 lá no meu expoente. Então, o meu 10 que estava elevado a 23, ele vai passar a ser elevado a 25 moléculas. Se o meu resultado já tivesse dado um número entre 0 e 10, tá? Maior do que 0 e menor do que 10, não precisaria de mexer com a vírgula. Vamos para o outro exemplo aqui. Considerando a síntese da amônia, reação de síntese é a mesma coisa de reação de formação, tá? Então, estou formando a amônia. Para quem não conhece, a amônia é NH3. Aqui está escrito, ó, com a massa de NH3 que pode ser produzida a partir de 4 mols de N2. Então, se eu vou formar o NH3, se ele vai ser formado, ele vai ficar no produto. Quem que eu vou usar? N e H. N é N2, que é o gás nitrogênio. E para me formar o H ali, eu preciso do gás hidrogênio. Todo gás é na forma 2. Tá? Então, para formar a amônia, eu preciso de juntar gás nitrogênio N2 com gás oxigênio, hidrogênio, perdão, H2. Então, eu tenho N e tenho H dos dois lados. Agora, vamos ver a quantidade. Aqui eu tenho 2N, aqui eu tenho só 1. Então, vou multiplicar aqui por 2 e vou multiplicar aqui por 1. Por quê? Porque 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. O N ficou certinho. Agora, vamos fazer o balanceamento do H. Aqui já pus número, então vou começar por ele. 2 vezes 3, 6. De cá eu tenho que ter 6. E eu tenho quanto? 2. Então, vou multiplicar por 3. Porque aí 3 vezes 2, 6. Ficaram quantidades iguais. Agora, eu vou pegar e vou tirar os dados do problema. Qual a massa de NH3? Então, aqui eu estou perguntando, massa é a quantidade em gramas.
pode ser produzida através de 0,4 mols de N2. Então, desse aqui eu vou ter 0,4 mol. Então, eu estou trabalhando somente com N2 e com NH3. Do N2, falou em mol, então eu venho aqui e olho quantos mols eu tinha aqui. 1. Então, 1 mol do N2 produziu 2 mols de NH3. Só que do NH3 eu não quero mol, o NH3 eu quero gramas. Então, o que eu vou ter que fazer? Calcular a massa molecular do NH3. Então, vou aqui no cantinho calcular. NH3, eu tenho N e tenho H. O N, ele tem um elemento só, pesa 14, que vai dar 14. Hidrogênio eu tenho 3, na tabela periódica você vê que ele vale 1. Então, 3 vezes 1 é 3. Somando aqui, eu vou ter 17 gramas. Então, agora eu volto lá na regrinha de 3 que eu estou montando. Se eu tenho 2 mols de NH3 e cada mol pesa 17 gramas. Segunda linha já está montada, debaixo do N2 eu coloco 0,4 mol. E debaixo do NH3 eu estou procurando, então é X. Só multiplicar cruzado. 1 vezes X é X. 0,4 vezes 2, 0,8. Vezes 17, eu vou encontrar 13,6. O que? O X estava debaixo de gramas. De quem? De NH3. Então, eu preciso, se eu usar 0,4 mols de N2, eu vou produzir 13,6 gramas de amônio.